Após a morte, conforme entendido pela maioria das crenças e religiões, a experiência humana terrena chega ao fim. A morte é geralmente considerada o fim da vida física, mas as crenças sobre o que acontece em seguida variam amplamente. Em muitas tradições espirituais, acredita-se que a alma ou a essência da pessoa sobreviva à morte do corpo físico. De acordo com algumas crenças, a alma pode passar por uma transição para outro plano de existência, como o céu, o paraíso, o inferno ou a reencarnação. No contexto cristão, por exemplo, acredita-se que aqueles que levaram uma vida virtuosa e aceitaram a salvação oferecida por Jesus Cristo possam alcançar a vida eterna ao lado de Deus no céu. Por outro lado, aqueles que viveram uma vida de pecado e rejeitaram a salvação podem enfrentar a condenação no inferno. Já em muitas tradições orientais, como o hinduísmo e o budismo, acredita-se no ciclo de nascimentos e mortes, conhecido como samsara. Segundo essa visão, a alma passa por múltiplas encarnações, buscando alcançar a liberação final, ou, do ciclo de renascimentos. Além das crenças religiosas, as experiências de quase morte relatadas por pessoas que foram consideradas clinicamente mortas e depois ressuscitadas fornecem relatos variados sobre o que pode ocorrer após a morte. Algumas pessoas relatam experiências de luz, paz, encontro com entes queridos falecidos ou uma sensação de estar fora do corpo. No entanto, é importante ressaltar que são experiências pessoais e subjetivas, que variam de acordo com a cultura, crenças e percepções individuais. Em última análise, o que acontece após a morte continua sendo um mistério. É um tema complexo e profundamente enraizado em diversas crenças, tradições e experiências pessoais. Cada indivíduo tem sua própria perspectiva e interpretação sobre o que pode ocorrer após a morte, o que torna esse tópico tão fascinante e ao mesmo tempo desafiador de se compreender completamente. Certamente! Vou expandir um pouco mais sobre algumas crenças e conceitos relacionados ao que pode acontecer após a morte, levando em consideração diferentes tradições e filosofias. Reencarnação. Essa é uma crença amplamente difundida em diversas tradições espirituais, como o hinduísmo, o budismo e algumas tradições esotéricas. Acredita-se que a alma ou o espírito da pessoa falecida passa por um processo de renascimento em um novo corpo, dando continuidade ao ciclo de nascimentos e mortes até que se alcance a iluminação ou a liberação final. Céu e inferno. No âmbito do cristianismo, o céu e o inferno são frequentemente mencionados como destinos após a morte. Aqueles que levaram uma vida justa e aceitaram a salvação podem esperar uma recompensa celestial no céu, onde desfrutarão da presença de Deus e da felicidade eterna. Por outro lado, aqueles que se afastaram de Deus e viveram uma vida de pecado podem enfrentar a punição no inferno, onde experimentarão tormento e separação de Deus. Vida após a morte como uma existência espiritual. Algumas crenças e filosofias sugerem que a morte não é o fim completo da existência, mas sim uma transição para uma forma de existência espiritual. Nessa perspectiva, a alma pode continuar a evoluir e aprender, talvez em planos de existência diferentes, onde pode se reunir com entes queridos falecidos, receber ensinamentos espirituais ou se envolver em atividades relacionadas ao crescimento espiritual. Nirvana ou Moksha. No budismo, o objetivo final é atingir o estado de Nirvana, que é a liberação do ciclo de renascimentos e a cessação do sofrimento. O Nirvana é alcançado por meio da iluminação e da compreensão da verdadeira natureza da realidade. De maneira semelhante, no hinduísmo, o Moksha é considerado a liberação do ciclo de nascimentos e mortes, resultando na união com o divino ou com o todo. É importante ressaltar que essas são apenas algumas das crenças e conceitos mais amplamente conhecidos sobre a vida após a morte. Existem inúmeras outras perspectivas e interpretações, que variam de acordo com a cultura, a religião e as experiências individuais. A questão da vida após a morte permanece como um dos maiores mistérios da existência humana, despertando curiosidade e reflexões profundas ao longo dos tempos.
Toda reflexão sobre a vida após a morte nos leva a contemplar a profundidade da existência e o mistério que envolve nossa jornada. Independentemente das crenças individuais, essa incógnita desperta em nós a necessidade de valorizar cada momento vivido aqui na Terra. A incerteza do que acontece após a morte é um lembrete poderoso para vivermos plenamente, abraçando o presente com gratidão e buscando a realização de nossos sonhos e propósitos mais profundos. Não importa qual seja a sua visão pessoal sobre o além, a certeza da finitude da vida nos impulsiona a aproveitar cada dia como uma dádiva preciosa. Afinal, o que fazemos aqui e agora ecoará em nossa existência futura, seja ela espiritual ou nas memórias daqueles que deixamos para trás. Portanto, escolha viver com coragem e autenticidade. Busque conexões genuínas, ame incondicionalmente, espalhe bondade e busque o crescimento interior. A vida é um presente transitório, e cada momento é uma oportunidade para deixarmos um legado de amor, compaixão e contribuição para o mundo. Independentemente do que possa vir a seguir, cultive a certeza de que você fez o melhor uso da vida que lhe foi concedida. A morte pode ser o fim de uma jornada física, mas a maneira como vivemos e impactamos aqueles ao nosso redor pode transcender o tempo e o espaço. Então, abrace a incerteza com coragem e viva com propósito, sabendo que cada dia é uma dádiva preciosa que pode moldar a eternidade de maneiras inimagináveis. Sua existência é significativa, e o que você faz hoje pode ecoar para além do horizonte da vida. Desperte o melhor de si mesmo, compartilhe sua luz com o mundo e deixe um legado que inspire e transforme. A vida após a morte é um mistério, mas a vida que você vive agora é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Aproveite-a ao máximo. Espero que essa mensagem motive e inspire seus espectadores a refletirem sobre a vida e a importância de viver plenamente.